Sejam bem-vindos ao último capítulo do Colorindo Histórias da família Mangold. Antes de mais nada, só recapitulando, esse é um apartamento de verão. Vocês já conseguem sentir logo que entra aqui essa atmosfera. Os clientes nos contrataram para fazer a casa de férias deles, o refúgio próximo do mar. Eles são uma família de 4 pessoas, é o pai, a mãe e 2 filhos, um menino e uma menina, que aqui vão contar muitas outras histórias. Vem comigo conhecer esse projeto. Entrando aqui, a gente já tem, nós fizemos, né, uma entrada que já é gostosa demais. Aqui já faz com que eles se sintam realmente mergulhando no mar. Porque aqui a gente traz todos esses detalhes, traz a cor do azul do mar, os detalhes naturais, os remos na parede, e aqui uma estante com várias decorações, com essa tonalidade mais cru, com essa identidade que, né, faz sentido aqui para dentro dessa atmosfera. Aqui nós criamos uma sala de TV. Lembrando que aqui nós tínhamos aquela modificação dos pontos, lembram? Onde a cozinha a cozinha original era para cá e a gente inverteu a cozinha para o lado de lá. Então aqui a gente ganhou uma ampla sala de televisão que nos possibilita com que a televisão tenha acesso a todas as pessoas que estão utilizando esse living. Então ficou realmente uma área muito integrada, que era uma solicitação dos nossos clientes. Vindo aqui, a gente já tem a nossa sala de jantar. Na nossa sala de jantar, a gente traz a madeira e a palha como protagonistas. Então aqui as cadeiras em madeira e o encosto todo em palha e toda essa mesa vestida também na madeira. Para dar uma leveza, uma quebra nessa madeira, a gente traz esses pendentes em talho natural com esse movimento, que é o movimento do mar, né? As paredes aqui em volta, nós revestimos elas com essas pedras, que são pedras naturais de travertino. São belíssimas e tem toda essa irregularidade, que é tudo isso que a gente queria trazer para esse apartamento, né? Essa naturalidade, né? A natureza entrando aqui para dentro. A decoração compõe tudo, né? Então, o colar com fibras naturais também, esses detalhes, esses vasos com essa textura, que ela parece uma areinha gostosa demais. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, aqui na nossa sala, é que a gente fez esse sofá em L. Então, olha que bacana que ficou. Parece que o sofá está realmente abraçando esse espaço, né? Então, ficou muito, muito, muito bacana. Aqui vocês já conseguem, né, visualizar bem a televisão também, então fica realmente um acesso grande, né, para aquela sala de TV. Vindo aqui, essa área é meu xodó. Primeiro de tudo, porque a gente tem uma tela natural lá no fundo, que é o mar. Então ele é o nosso protagonista e ele realmente entra aqui dentro do apartamento, né? Aqui a gente criou então a nossa cozinha gourmet. Uma cozinha que recebe essa bancada, essa grande bancada que se estende até lá próximo da churrasqueira. Aqui nós fizemos um espaço de cocção, então aqui o cliente optou em fogão de indução nessa bancada. E lá próximo da churrasqueira nós colocamos uma boca de fogão com fogo, né, para ele cozinhar em panelas maiores, para mais pessoas. E aqui a praticidade do dia a dia. Nessa cozinha, a gente optou também em fazer esse nicho aqui, que é um nicho que traz esse revestimento de tijolinhos, que ele combina muito com o revestimento que está atrás de vocês da cristaleira, que depois eu vou mostrar. E aqui ainda assim fica uma área toda integrada, né? Realmente uma cozinha gourmet. Então eu estou aqui na estação de trabalho, conversando com quem está aqui, né, com as minhas visitas. Então é um ambiente, como eu já falei antes e repetindo, né, a integração está em tudo aqui. Esse apartamento ele é movido pela integração, né, dos espaços. Aqui a gente tem toda a disposição dos eletros. A gente fez essa brincadeira onde a gente vem com esse móvel lateral aqui e ele se estende até lá no final. E toda a parte da churrasqueira, até no final também, a gente tem esse lambri de madeira. Esse lambri que a gente fala, que são essas madeiras, essas ripas de madeira, né? Vindo para cá, a gente fez essa mesa acoplada aqui nessa bancada. Então, é uma mesa em madeira para apoio da churrasqueira. Então, o dia que eu tô aqui fazendo um churrasquinho, eu tenho o apoio, né, dessa mesa. Gente, aqui na churrasqueira é o meu xodó, porque aqui a gente veio com o mar aqui para dentro, através da nossa pedra também. Porque a gente trouxe o azul do mar para cá. Olha que lindo que ficou isso. A gente criou
Então envelopou toda essa churrasqueira e criamos esse nicho também todo azul, né? Acoplando aqui essa área de cocção. Então, como eu falei para vocês, a gente utilizou aqui o fogão de uma boca para as panelas maiores, para quando eu quero cozinhar para mais pessoas, e colocamos uma coifa ligada na exaustão da própria churrasqueira. Então, realmente ficou muito, muito, muito funcional. Novamente, gente, vamos contemplar essa vista porque ela tá belíssima, né? E aqui a gente fez, para isso mesmo, um ambiente, um espaço super gostoso para... Olha que solzinho que entra aqui, gente. Estou sendo agraciada agora com esse sol abrindo. Mas olha só, então a gente optou aqui em poltronas giratórias justamente para permitir, né, essa visibilidade 360 aqui dessa vista que é tão linda. A gente colocou uma mesinha lateral para um apoio de uma taça, um aperitivo, né? E do lado de cá, nós criamos então, como a gente tem um espaço mais reduzido, nós trouxemos uma solução de um minibar, né? Então, aqui a gente tem esse espaço que depois o cliente vai colocar as bebidas dele, inclusive a gente deixou aqui na parte de baixo espaço para essas bebidas. Então esse minibar ele já está aqui, né, trazendo a nossa chaleira elétrica, a torradeira para o dia a dia, para facilitar aqui um café da manhã, mas ao mesmo tempo na parte da noite, enquanto eu estou servindo aqui um churrasquinho, eu tenho esse apoio das bebidas. E logo do lado, a gente tem a nossa cristaleira, que ela é também uma das nossas protagonistas aqui do espaço, com esse revestimento no fundo. Ela é toda em serralheria na parte interna, então a gente tem essas prateleiras bem fininhas, com as frentes envidraçadas, então ela ficou muito leve, ficou flutuando, ela ficou belíssima, belíssima. E esse revestimento, né, compondo com o revestimento ali da nossa área molhada, né? Gente, eu tô encantada, esse projeto ele ficou realmente incrível, incrível. Eu quero mostrar pra vocês, olha que lindo, gente, o tapete que a gente fez aqui, com essa corda natural. Então a gente criou essas bolas, nós fizemos o projeto desse tapete, nós desenhamos esse tapete, e a nossa fornecedora, ela criou, né, exatamente conforme o nosso projeto. Ficou realmente, assim, incrível. Vindo aqui, quero mostrar para vocês agora o nosso lavabo. Vê se não é a coisa... Olha a coisa que ficou isso aqui. Eu tô assim, ó, apaixonadíssima. Olha isso, gente. Ficou lindo! Lindo! Vocês que acompanharam, gente, a nossa instalação desses papéis, com esse bozerie aqui, dividindo essa diferença de papel, onde a gente utilizou horas o papel de parede listrado e horas esse com essas cordas náuticas. A gente trouxe esse mesmo detalhe do bozerie no espelho, né? E colocamos essas luminárias aqui de palha natural com a cuba aqui de apoio. Então ficou lindo, gente. Olha só, a toalhinha. A gente entrega assim, a gente gosta de entregar assim, gente, pronto para o cliente usar. Então, assim, ó, tem a toalhinha, tem o papel higiênico já ali, entendeu? Assim, ó, tá prontinho para ele vir aqui e usar. Então, tá tudo, tudo, tudo incrível. Vindo aqui, então, para nossa área de circulação, aqui nós temos a entrada de serviço. Então, aqui é um outro elevador. Quando você chega com um carrinho de mercado, compras, tá com os pés sujos, você sobe sempre por aqui. E aqui a gente tem a nossa lavanderia. E olha que bacana, pessoal. Lembra que aqui nós tínhamos aquela porta que dava acesso à nossa cozinha? Então, olha que bacana. Hoje, então, é nosso painel de televisão e aqui a gente ganhou um grande móvel aqui na lavanderia. Antes nós tínhamos só essa bancada e só um pedacinho aqui de móvel. Agora a gente tem tudo isso aqui para o nosso cliente aproveitar. Olha só que legal. Aqui nós criamos, inclusive, uma tulha para as roupas sujas. Então, como é um apartamento de verão, eles chegam com bastante toalha, com bastante roupa suja, a gente criou essa tulha maior do que, né, as tradicionais, para justamente isso, caber tudo que for de roupa suja. E aqui do lado a gente criou essas prateleiras para os sapatos sujos. Então, cheguei aqui, tô com o sapato sujo, né, não quero entrar na área íntima com ele, eu chego aqui, eu coloco o sapato sujo aqui, fecho e me direciono para a área íntima. Então, aqui ficou realmente muito, muito prático. Gente, agora mostra a vista da lavanderia. Socorro. Não é linda? Olha ali. Belíssima. E aqui, gente, então, voltando aqui para o nosso projeto, né? Aqui a gente tem, então, uma grande bancada. Aqui nós escolhemos essa torneira, que ela é bem flexível aqui, então, para balde, não fica aquela coisa, sabe, chata de você tentar colocar o balde e não entrar por causa da torneira.
Então aqui a gente tem essa solução, tá? Uma torneira extremamente flexível aqui, que a gente consegue lavar ele por inteiro. Então uma bancada boa também, quero passar uma roupa, né? Então eu tenho espaço para isso. Vindo para cá, agora a gente se direciona para a área íntima. Vocês estão preparados, gente? 4 suítes, ó, de tirar o fôlego. Vamos lá. Tô? Entrando aqui, a gente já tem o acesso à primeira suíte, que é a suíte azul. Aqui a gente trabalhou com esse MDF e esse bloco azul aqui. Esse bloco ele foi proposital mesmo. Por quê? Primeiro, como é um apartamento de férias, verão, a gente recebe muita visita aqui, então nós optamos, em vez de fazer os armários fechados aqui nos quartos, nós optamos em fazer essas grandes bancadas, onde as visitas chegam com as malas, elas dispõem das malas aqui nessa bancada, penduram as roupas que é necessário pendurar e pronto. Então fica um espaço extremamente prático e funcional. É isso que os clientes precisam. Esse bloco azul, ele foi criado, primeiro, porque nós queríamos, né, envelopar essa porta, que é a porta que vai para o banheiro. Então a gente fez essa porta painel, iria envelopar aqui, que é o fundo desse armário, e a gente já aproveitou para envelopar esse forro e essa lateral. Trouxemos essa iluminação aqui na parte frontal, que é a iluminação geral do quarto, e aqui nessa parede onde eu tô, nessa parede aqui onde eu tô, é uma parede onde nós tínhamos, a porta é de correr, ó. Então aqui atrás tem a área onde a porta corre. Então nós, querendo ou não, a gente perdia essa parede aqui. Então o que nós fizemos? A gente trouxe esse painel em frente a essa parte da porta de correr e aí criou esse espaço onde eu tenho um espelho que eu consigo me ver de corpo inteiro. Isso é uma coisa que a gente preza muito nos nossos projetos, porque é importantíssimo. Eu, Agnes, adoro ter no meu quarto um espaço onde eu consigo me vestir e me olhar de corpo inteiro antes de estar saindo. Então aqui a gente fez justamente isso. A gente trouxe esse espelho solto na serralheria, né, para esse espaço. E aqui a gente já envelopou também a porta do banheiro. Esse aqui é um quarto que vai ser mais utilizado pelas crianças, tá? Pelos filhos deles. Então, o filho e a filha vão utilizar e vão acabar dormindo juntos. Possivelmente, nessas andanças deles vindas para cá, eles vão trazer amiguinhos. Então aqui a gente fez 2 camas de solteiro e fizemos essa cama aqui com a possibilidade de uma auxiliar embaixo. Então por isso que nós fizemos, inclusive, um móvel ali solto que é prático para você movimentar quando precisar. E olha que bacana, aqui a gente trabalhou com essas arandelas que elas são articuladas, então cada cama tem a sua iluminação de leitura, fica com iluminação independente. Isso é muito bacana, para quando você está dormindo, né, ali dividindo o espaço com alguém. Independente seja cama de casal, cama de solteiro, eu acho que é importante a gente ter essas iluminações individuais. Ali também a gente trabalhou, então, com essa iluminação voltada para o papel de parede líquido. Aqui a gente trabalhou com esse papel de parede líquido e aqui a gente colocou esse quadro que, né, parece claramente ondas do mar. Então, ficou belíssimo o efeito que fez dessa iluminação de baixo para cima, né? Vindo para cá, a gente tem o banheiro. Então, o banheiro, como eu falei para vocês, na porta painel, né? E aqui a gente fez a ideia, né? Qual que é a ideia? Bancadas básicas, aonde eu consigo ser prático. Então, as bancadas a gente fez bancadas com pedras esculpidas e os espelhos sempre. Espelhos até o teto, quando eu uso espelho direto na parede, e box também até o forro, para não possibilitar, né, a entrada de vapor aqui para dentro do banheiro. Então, olha que bacana que ficou aqui o nosso banheiro. A gente fez essa cuba esculpida, então toda a área molhada ela é rebaixada, né? A gente manteve os revestimentos da construtora. E aqui, ó, que eu falei pra vocês, o box, então, tá lá, ó. Vamos lá para outro quarto? Bora lá? Mas antes de a gente ir pro outro quarto, gente, dá um close nessa circulação. Olha o que a gente fez aqui. É uma circulação que não tinha, que era assim, tu não dava nada. E a gente entregou tudo com essa decoração, porque a gente trouxe esses elementos em palha, a gente trouxe um grande chapéu com esse movimento, que já vem esse movimento lá da sala, né? Então a gente traz isso para cá e aqui compõe com esses outros 2 elementos também na palha natural. Então ficou incrível. E aqui a gente traz 2 quadros que também tem essa temática de malha, a gente achou muito fofo, com esses ombrelones aqui em palha, que tem tudo a ver com a decoração que a gente já trouxe lá. Então essa moldura já amadeirada, né? Ficou, assim, conversaram muito os 2. Aproveitando
que eu tô falando da circulação já, nem vou fechar aqui para não dar spoiler para vocês, tá? Aqui na circulação a gente aproveitou, aqui a gente tem um canto, vocês estão vendo? Esse canto aqui. Então esse canto, ele tava ruim, a gente não conseguiria ter muito aproveitamento de espaço. Então o que acontece? A gente acabou trazendo esse móvel aqui e aproveitou esse canto, fizemos um móvel aqui angulado para guardar toda a parte de rouparia, tá? Então aqui já tem os travesseiros, toalhas de praia. Então olha que bacana o espaço que a gente ganhou aqui, né? É um armário que a gente acabou optando em fazer ele nesse sistema fecho-toque, sem puxador, que justamente, né, é um ambiente de passagem, então ter os puxadores aqui não ficaria muito legal. E olha só, gente, o espaço de armário e rouparia que a gente ganhou ficou incrível. Aqui a gente optou em fazer gavetas também, então olha que legal que ficou. Ficou realmente assim um aproveitamento muito funcional, né? Acho que isso é o que todo cliente quer quando ele tem uma casa de praia, assim, é a funcionalidade, a praticidade de tudo ser facilitar a vida dele no dia a dia, né? Vamos pro quarto verde agora? Todos os quartos a gente optou aqui em fazer eles todos no mesmo modelo, mesmo formato. Então a gente não tem os armários fechados e a gente tem essas grandes bancadas com o espaço de cabideiro. Aqui, então, não é diferente, né? A gente fizemos as gavetas, né? O espaço aqui embaixo também para calçados, né? Para apoio de algum acessório, né? Que a visita vai trazer. E o cabideiro aqui. A porta painel, envolvendo aqui a nossa porta do banheiro. E aqui nós temos a porta de correr, só que a nossa porta de correr ela corre para lá. Então aqui a gente tinha essa parede, então nós não fizemos aquele detalhe de forro, né? A gente manteve aqui diferente, fazendo esse verde somente aqui no fundo e na base de baixo. Então ficou bem bacana. Agora, gente, olha que graça que ficou essa parte da cabeceira, que lindinho, ficou muito fofo. Nós criamos, então, esses lambris aqui na lateral também. Então, né, ambas as laterais têm esse lambri no fundo com o móvel lateral. A gente aproveitou esse móvel aqui da lateral para fazer esse puxador, em pedra, né? Então, olha que bacana que ficou esse detalhe. Então, aqui você abre a gaveta por cima e por baixo. Então, ficou realmente assim muito, muito bacana. Lembra que eu falei para vocês do detalhe da iluminação, que é sempre imprescindível ter iluminações laterais? Olha que legal essa arandela que a gente trouxe para cá, uma em cada lado, aonde eu tenho essa iluminação fica uma iluminação mais geral, né, uma iluminação mais forte, e quando eu quero uma iluminação pontual, eu deixo só essa daqui, que é uma iluminação articulada, uma iluminação que a gente chama de leitura, né? Que então eu consigo ter esse foco. Olha que bacana que ficou isso, gente. Ficou legal demais? E além disso, eu tenho essa iluminação aqui na cabeceira, que é uma iluminação também, que auxilia na iluminação geral, né, do quarto, que é uma iluminação extremamente gostosa também para a noite. A gente gosta muito de trabalhar com iluminações, né, nesses ambientes de quarto, que elas sejam mais confortáveis aos olhos. Esses spots, aqui, por exemplo, é um caso que a gente tem os spots que a gente queria valorizar um pouco esse painel. Então a gente trouxe esse spot com essa iluminação mais focada. Mas aqui na área da cabeceira, a gente geralmente traz essa iluminação mais dissipada, né? Então a gente tem essa iluminação indireta ali na cabeceira, nas laterais de cama e nos cortineiros. A gente adora iluminar cortineiro, porque é uma iluminação muito gostosa. Muito. Então a gente deixa essas opções para o cliente ligar ali e transformar o ambiente conforme ele prefere. Vindo aqui pro banheiro, ambos têm os mesmos formatos, tá? O de lá, o de cá também. Então a gente fez nessa cuba, a cuba esculpida também. Então a gente trabalhou com elas no mesmo formato, só que aqui é no quartzo cinza. E de novo, tá? Todos os nossos box até o forro. Então aqui a gente também tem esse sistema. E gente, deixa eu mostrar pra vocês que fofo, porque eu acho que isso são detalhes e eu acredito fielmente que os detalhes é que fazem diferença. Aqui a gente fez em cada quarto um bordado diferente para toalhas de banho. Então aqui é o quarto tartaruga. Eu não mostrei para vocês lá o quarto azul, mas no quarto azul tinha as conchas. Aqui é o quarto da tartaruga. Então a gente bordou as toalhas com a tartaruga, para justamente eles já terem as toalhas selecionadas para cada quarto. Então a gente fez as de banho e fez as de rosto também. Ficou fofo, gente. Lindíssimo demais isso aqui. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu acredito que os detalhes é que fazem a diferença. E esses a gente não peca, mas nunca. A gente peca pelo excesso, não pela falta. Falei aqui, acho que um geral, dei um compilado geral do quarto. Só, né, para agregar um pouco a mais aqui, a gente trouxe também um papel de parede líquido. Então,
no mesmo formato do outro quarto, mas em cores diferentes, né? E, gente, aqui nós encontramos uma tela que, sério, parece o tecido feito com o tecido da cabeceira, porque ficou assim, ó, deu um match tão grande aqui que ficou assim, ó, incrível. E eu queria destacar também, já que a gente falou dos detalhes, que além das toalhas de banho, a gente trouxe aqui também as roupas de cama, todas personalizadas. Então aqui a gente escolheu os tecidos aqui que fazem as peseiras, a gente escolheu o tecido da colcha, então por fora a gente escolheu o linho natural e por dentro ele é um tecido de bambu, é com fibra de bambu. Todas as almofadas aqui decorativas a gente escolheu esse tecido, a gente tem o jogo de cama que o cliente pode escolher, né, do gosto dele, e a gente faz os bordados. Gente, olha, vem de pertinho aqui, só para mostrar. Olha esse bordado aqui, que coisa mais delicada. Então a gente faz, ó, os bordados, é tudo personalizado na cor, a gente escolhe a linha, esse daqui também, seguindo o mesmo da colcha. Então olha que lindo, que padrão lindo que fica. É isso que eu digo, gente, é esse detalhe, esse cuidado que eu acho que faz toda a diferença no nosso trabalho, né? Eu sempre digo que a gente lida com o sonho dos nossos clientes, né? E a gente precisa respeitar muito isso, ter muito respeito e muito cuidado para entregar o máximo que a gente pode para realizar esse sonho como ele merece. Então, eu acho que esses detalhes são os que fazem com que o nosso trabalho se diferencie, né? Então, vamos lá, vamos para outro quarto. Vou mostrar para vocês agora a suíte que não tem cor, agora ela é uma cor amadeirada. Entrando então aqui na nossa suíte amadeirada, aqui, gente, a gente trouxe uma solução muito legal que eu quero mostrar para vocês. Como, né, os outros quartos, a gente tem o mesmo formato, né, a mesma ideia. Então, o que? A gente tem essa grande bancada, né, para as malas. Também temos o cabideiro. E aqui, olha que bacana isso. É um espelho. A gente avançou, tá vendo? A gente avançou esse rodapé aqui. Porque aqui nesse quarto, ó, eu não teria. Aqui eu tenho o guarda-roupas, né? Eu não teria espaço para ter um espelho de corpo inteiro aqui. Aqui fica muito curto, porque a minha janela já tá muito para cá. Lá não faz muito sentido. Então a gente precisava de um espaço para ter o espelho de corpo inteiro. Então nós criamos esse rodapé estendido aqui com esse espelho que eu consigo movimentar ele para poder me visualizar onde eu quiser. Por quê? Aqui, se eu tô com ele reto, eu tô muito próximo da cama, né? Eu, Agnes, adoro, vou sair de casa, eu gosto de fazer assim, ó, o lookinho do dia. Então, eu tenho que ter espaço para isso, né? Eu tenho que ter uma distância. Aqui, como eu não tenho tanta distância na minha cama, fica um pouco difícil. Aí, o que que a gente fez? Vamos rotacionar esse espelho, porque aí, primeiro, o meu fundo é mais bonito e eu consigo ter uma distância maior para tirar foto do lookinho inteiro. Inteligentíssimo, né? Então, gente, essa foi uma solução que a gente adotou aqui e que ficou incrível, né? E esse quarto, como eu falei para vocês que eu tava falando do outro quarto, rico em detalhes também. Aqui na nossa cabeceira, a gente trouxe uma cabeceira em palha. Só que a gente não trouxe a palha natural. A gente fez uma palha tingida da cor do MDF. Então, olha só que bacana que ficou. Então, a gente tingiu essa palha. O fundo é no MDF mais claro, que é no outro MDF que a gente utilizou aqui, que é, se eu não me engano, é o cachemira aqui. A gente utilizou o fundo e aqui a palha, então, tingida, próximo ao MDF Savana. Gente, ficou lindo isso aqui, eu adorei, achei incrível. E olha só, mostrando ainda essa riqueza em detalhes, olha a roupa de cama que a gente escolheu, que bate muito com a tonalidade da nossa palha tingida, tanto da peseira como das almofadas, a linha aqui do nosso travesseiro. E olha os abajures, que lindos que eles ficaram. Também, iluminação individual para cada lado da cama, tá? Então, cada um com o seu abajur. Ficou incrível. Mais um detalhe. Olha que lindo que nós fizemos aqui nas cortinas. Esse detalhe lindo que a gente fez aqui. Nós trouxemos o barrado da cortina, trouxemos esse detalhe aqui em palha natural também. Olha só. Nessa fibra natural, na verdade, uma linha. Olha que lindo, gente, isso. Olha que detalhe bonito que fica na cortina. E esse mesmo aspecto natural que a gente traz em todo esse quarto, a gente traz para o tapete também. Então é um tapete aqui super gostoso e nessa textura bem, com esse aspecto, na verdade, bem natural, né? Vamos para o banheiro, vou mostrar para vocês que aqui também no porta-painel, né? Então, toda revestida. E aqui a gente tem uma solução
que a gente teve que adotar um pouquinho diferente dos outros banheiros. Por quê? Nós também trouxemos aqui o box até o forro, mas aqui é invertido da nossa janela. Então, nós optamos aqui em colocar um vento kit ali para melhor, né, utilização desse box. Gente, aqui é o banheiro do cavalo marinho, tá? Então, olha que lindo esse detalhe. Olha aqui. O detalhe do cavalo marinho aqui também, tanto na toalha de rosto como nas toalhas de banho. E aqui a mesma ideia dos outros banheiros. Então, a cuba também tá esculpida, a área molhada aqui, né, toda na mesma pedra. E aqui a gente traz esse armário, né, aqui, na verdade, nesse fundo aqui, a gente tem uma coluna aqui. Então, a gente trouxe essa coluna envelopada de MDF e avançamos ela um pouco para trazer esse armarinho lateral. Então, olha que bacana que ficou. E a gente trouxe a mesma palha tingida que a gente tem lá na cabeceira, a gente trouxe para cá. Olha que linda que ficou. Estendemos aqui com umas prateleiras no cachemir e toda a base de baixo também é no cachemir. Então, a gente tem, ó, ficou perfeito, prático, funcional, como o cliente precisa. Agora, gente, nós vamos para a suíte dos pombinhos da Suite Master. Tô doida para mostrar essa suíte para vocês, porque ela ficou... Essa aqui é um xodó para mim, mas a Suite Master ficou incrível. Entrando aqui na Suite Master, a gente já morre aqui, né? Porque o papel... Sem comentário. Paramos, né? Já é lindo e maravilhoso esse papel. Gente, eu amo xadrez. Mas esse papel azul, com esse tomzinho assim de offzinho, tá demais. Mas enfim, continuando aqui, né, seguindo, a gente criou esse armário que ficou extremamente prático e funcional. Esse armário aqui de novo, né, recapitulando, é para clientes que não moram aqui, então eles não estão todos os dias no apartamento. Então é importantíssimo que a gente tenha ventilação nessa área, né? Então, olha que bacana essa solução que a gente criou. Nós fizemos esses ripados vazados que eles também já servem de puxador, ó, que bacana que ficou. E aí, além de ficar esteticamente lindo, ele ficou extremamente funcional, porque isso aqui tá o tempo inteiro ventilando, né? Eu tenho acesso aqui de ventilação o tempo todo. Então ficou lindíssimo. E nós colocamos essa iluminação por dentro, então deu um charme assim, ó, incrível. Vindo aqui, a gente finaliza então esse papel de parede com esses nichos, né? Para dar essa quebra entre o papel de parede e a nossa bancada de maquiagem, a bancada dela. Gente, olha o detalhe dessa bancada. A gente criou aqui as gavetas para maquiagem e escolhemos uma pedra belíssima aqui para compor esse espaço. E fizemos esse espelho orgânico aqui com essa iluminação lateral, valorizando muito esse MDF, que ele merece ser valorizado, gente. Pensa que MDF lindo. Eu já achava ele lindo no nosso book. Dá um close aqui para mostrar esse MDF para a turma. Eu já achava esse MDF lindo, mas olha que ele realmente, assim, a chapa inteira, ele ficou incrível. E aqui nós tivemos, inclusive, uma solução para esse espaço. Por quê? Como eu quis colocar os nichos ali do lado para trazer uma brincadeira, né, e fazer uma quebra aqui entre os dois espaços, nós teríamos uma bancada muito pequena, porque essa minha parede, ela vinha até mais ou menos aqui assim, ó. Então eu ia ter uma bancada muito pequena. Então o que nós fizemos? A gente alongou esse painel para ter uma bancada maior, então a gente tá com uma bancada generosa, e aqui do lado eu virei e eu ganhei um espaço gigante aqui, além do nosso armário. Então aqui eu posso usar como uma sapateira, eu posso guardar, enfim, qualquer volume que for necessário. A gente fez nesse estilo de portas fecho-toque, porque ele dá continuidade no nosso painel. Aqui eu tenho, ó, o nosso banheiro em porta-painel também. Então ele dá uma continuidade bem bacana, né? Até ali no final da televisão. Gente, olha aqui. Não tá lindo isso aqui? Tá lindo demais isso. Eu tô apaixonada. Aqui nós fizemos isso aqui no fundo não é painel, tá? Isso é pintura. Então nós escolhemos uma cor específica que combine com o papel de parede, que faça, né, composição com os tecidos, com tudo. Então é uma cor, é uma pintura na parede com os boserris aplicados e também pintados. E aqui, atrás desse espelho, nós tínhamos um negativo nessa parede. Ela ia para dentro. Então, o que nós fizemos?
a gente colocou um espelho, trazendo esse negativo para frente e fazendo uma iluminação indireta extremamente gostosa aqui para esse quarto. Olha que bacana que ficou isso. E aproveitamos esse espelho, deixamos ora ele atrás da cabeceira e horas a gente trouxe ele, avançou para cá, próximo aqui do guarda-roupas, para eu ter o meu espelho de corpo inteiro também. Então a gente uniu, né, o útil ao agradável. Aqui, gente, essa cabeceira, eu tô assim, impactada com ela ainda. Porque a gente queria uma cabeceira que ela fosse leve. Sabe a cabeceira que lembra casa de praia? Eu sempre penso em coisas soltas, sabe? Quando eu penso assim, ai, quando eu tenho uma casa de praia, eu quero aquela, sabe aquela coisa palha e tal, aquela cabeceirinha solta, aquela cama soltinha. Pensava nisso, mas eu pensava, não tem glamour. Eu preciso botar um glamour aqui nessa cabeceira solta. Então a gente botou o glamour. A gente fez a cabeceira toda em MDF, no mesmo MDF que a gente traz os detalhes do nicho. E a gente faz esse estofado interno. E olha aqui, gente. Não é lindo demais? Eu amei. Olha o buclê que a gente escolheu. Ele não é um buclê branco, ele é um buclê mais off, meio gelo, sabe? Então ele ficou incrível, impecável. Essa cabeceira tá linda demais. A gente fez a composição da cama toda branquinha. Eu amo cama branca. Então a gente fez toda ela branquinha, só com esses detalhes em azul. Em vez de a gente trazer a peseira aqui na frente, a gente trouxe a peseira mais ao meio ali, né? E trouxemos as iniciais dos nossos clientes para cá. Olha que lindo que ficou esse detalhe, uma iluminação bem pontual ali no quadro. Como a gente tinha essa parede toda azul aqui, bem extensa, a gente resolveu quebrar ela com uma escultura branca, então ficou muito bacana isso. E trouxemos um pendente aqui bem generoso na lateral, acompanhando o mesmo tamanho das mesas laterais que a gente fez. Inclusive, gente, essa mesa nós que produzimos no escritório, né? Então a gente criou ela e o nosso marceneiro reproduziu. Então, olha que bonitas que elas ficaram, esse detalhe, porque ele ficou exatamente da mesma tonalidade da cabeceira. Então, ficou um detalhe muito bonito. E embaixo a gente trabalhou com o MDF o branco, que a gente utilizou em todo o restante do ambiente. Aqui a gente trouxe esses chales, esse chale, né, na verdade, mais grosso aqui, com esses pontos em azul, que ficou incrível também. Uma cortina bem leve. E essa iluminação extremamente gostosa, né? Que aqui, como eu falei para vocês, né, a gente gosta de distribuir a iluminação para o cliente poder escolher qual iluminação ele vai querer aqui nesse espaço. Então a gente tem cortineiro, tem o pendente lateral, tem as iluminações indiretas, tanto aqui como ali, e tem os pontos focais de iluminação, que eu acho que são importantíssimos também. Vindo aqui no nosso banheiro, aqui nós trouxemos também uma solução muito legal, que foi a solução da nossa cuba. Então, a cuba aqui, a gente fez uma cuba dupla, só que ao mesmo tempo ela é esculpida. Então, ela é uma cuba única, mas com duas torneiras. Nós criamos essa bandeja que ela flutua. Olha que bacana que ficou isso. Ela flutua aqui no meio. Ficou lindo. Então, a gente fez um suporte para ela recuado, né? Que dá esse aspecto de estar flutuando. Aqui também nós colocamos, então, esses dois espelhos com essa iluminação no fundo, que ficou incrível, né? E um para cada torneira aqui, cada uma no comando do cliente. Novamente aqui a gente trabalha com o box até o forro, trabalhamos com 2 chuveiros aqui, e aqui a gente manteve os revestimentos que a construtora nos entregou, e aí compomos, né, com a pedra nesse quartzo cinza. Aqui a gente tem a área da banheira, que a gente também manteve, e olha só, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, vou dar um spoiler do nosso complexo de interiores, porque vai estar no complexo de interiores também. Aqui a gente tem o toalheiro, que o cliente, nós tínhamos solicitado para ele a saída de energia do lado esquerdo. Chegou aqui, o cliente comprou a saída do lado direito. E a gente falou, vixe, esse fio aqui não vai ficar bom. Gente, olha aqui. Foca aqui para mostrar para o pessoal. Olha ali onde está a nossa fiação. Vocês conseguem entender qual foi a solução que a gente trouxe aqui? Nós furamos a nossa parede para cá e a gente fez a conexão da energia atrás da TV. Então, o dia que eu quiser fazer ele tá ali constantemente ligado, eu aciono ele, né, aqui, ligo e desligo, mas ele tá sempre na tomadinha. O dia que eu precisar de uma manutenção, eu tiro a TV, desligo da tomada e pronto. Então, ficou super prático e a gente trouxe a solução. Então, ó, já fica aí um spoiler do nosso complexo de interiores. Gente, e aqui, vou voltar para esse quarto, porque eu queria falar para vocês um detalhe também do tapete. Porque eu acho que o tapete ele tem uma importância tão grande nos ambientes, porque ele realmente veste
e dá conforto para o ambiente, né? E esse aqui que a gente escolheu, olha os detalhes dele, ele é cheio de detalhezinhos azuis. Ele ficou tão incrível e ele me dá a sensação de ser muitas conchinhas, sabe? Então, assim, ele compôs muito bem com todos os com toda a proposta, com toda a atmosfera que a gente queria trazer para esse apartamento. Então nós estamos assim muito felizes com o resultado dele. Eu espero que vocês tenham gostado muito também desse apartamento. Para nós assim tem sido de todas as pessoas que já visitaram aqui, os nossos fornecedores, tem sido feedbacks muito legais. Estou ansiosa para os nossos clientes verem esse apartamento e ouvir o feedback deles também. Mas é isso. Quero saber se vocês gostaram. E eu quero saber também se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostam desse tipo de interação aqui com vocês, comenta aqui embaixo para mim se você gosta. Que a gente vai continuar, vai nos dar ânimo para continuar fazendo esse mesmo modelo de vídeo aqui, tá bom? E não esquece. Ativa a notificação. Clica ali em me seguir. E continua assistindo aqui o AP17, que a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui com a gente. E é isso. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!